Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, por sua participação. Hoje o programa foi elaborado especialmente para você, síndico, condômino. O assunto é um assunto que acaba por incomodar alguns e vamos tirar algumas outras dúvidas, porque nós vamos falar de vazamento e ninguém gosta de ter um vazamento sobre sua cabeça, e muito menos ser o causador do vazamento também, nesses dois pontos. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, e eu queria também informar você que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, hoje, o programa de hoje é uma pauta que foi requerida por vocês. Então mande lá para o Sicom as suas sugestões, também pautas para lá, que o Rubens Moscatelli terá o maior prazer de trazer aqui para nós no programa e discutirmos essas questões. Rubens, bem-vindo. Querela, prazer estar aqui e aqui na sua casa. Realmente a questão que você traz, né, a questão de vazamento, o encontro dessa situação de limite entre aquilo que é meu direito, minha obrigação. Condomínio tem muito essas discussões, né? Há livros, inclusive, que falam que todo condomínio tem os Cs, né? Cano, cachorro, criança, isso, cota, vaga na garagem, carro, né? É o C. E vai por aí afora. Realmente a gente tem que encontrar dentro todas essas situações a melhor condição possível. Porque aquilo que a gente não quer para nós não desejamos ou não devemos desejar para o outro. Perfeito. E nós trouxemos aqui, convidamos para nos ajudar a discutir essas questões, um advogado que é especialista na área condominal, é o Dr. Miguel Camacho, do escritório Fancese Advogados. Muito obrigado, doutor Miguel, por estar aqui. Nós vamos ficar colocando o colega aí na parede, né? Ok, perfeito. Muito obrigado. É uma honra estar aqui participando do programa com os colegas. Agradeço pelo convite. Espero contribuir de alguma forma para desenvolver o tema. Certamente contribuirá. Bom, você que está nos assistindo, eu queria já começar com uma questão aqui com o Rubens, né? A questão, Rubens, quando nasce o problema, tá lá, começam a haver ali os pedidos, as reclamações. O síndico tem o dever de mediar ou o síndico ele vai equacionar essa questão apontando para quem? Esse ponto eu acho importante já. Olha, o síndico ele sempre, quando envolve, tem muitos síndicos que falam assim, não, mas não envolve a área coletiva, então eu não vou nem dar minha opinião. Quando ele faz isso, ele está, no meu ponto de vista, equivocado. Perfeito. Por quê? Porque toda e qualquer infiltração ou mesmo vazamento, embora se inicie numa área privativa, ela pode gerar algum problema ou alguma consequência nas áreas comuns. Por exemplo, ficar muito tempo lá infiltrando e afetar a laje. Ótimo. Você está afetando não só a laje ou o teto da moradia ou da unidade de baixo, mas também a laje é a estrutura do prédio. De sustentabilidade do prédio, né? Então tem que pensar sempre o seguinte, bom, o síndico tem que atuar como? Num primeiro momento como conciliador e até como solucionador. Ele vai lá, ele pode ser o intermediário entre uma unidade e outra e até mesmo para excluir o condomínio. Olha, essa situação não origina de nenhuma área comum, de nenhuma tubulação da coluna, como assim é falado, né? Ou do telhado. Vamos eliminar de onde não vem o problema. Realmente não é de nenhuma área comum, então deve ser, ou provavelmente uma das unidades. E a situação do vazamento ela é tão complexa muitas vezes. Você tem que ter um engenheiro, você tem que ter um profissional específico. Por quê? Porque ele não necessariamente, nunca é de baixo para cima o vazamento, mas ele não precisa ser necessariamente da unidade exatamente acima da sua. Perfeitamente. E nem necessariamente acima, ela pode ser em diagonal, em outros planos, porque a água ela encontra, é um dos elementos
naturais que é mais... Qualquer buraquinho ela exatamente, entra, ela vai por onde tem menos resistência. Exato. Doutor Miguel, concorda com esse pensamento? Sem dúvida, sem dúvida. O que a sua experiência diz a esse respeito de responsabilizar os... É óbvio que ele não tem responsabilidade pela unidade autônoma, não é? Isso nós sabemos. Claro. Mas com o dever de mediar, né? Sem dúvida. O síndico exerce um papel fundamental nesse contexto, porque inicialmente, como disse o Dr. Rubens, ele é capaz de, pelo conhecimento técnico, a princípio, e a vivência do próprio condomínio, de analisar a origem do problema. Não sendo capaz disso, deverá então se socorrer de empresas, que hoje temos muitas empresas especializadas, as chamadas caça-vazamentos, com tecnologia de ponta, onde ela aplica os seus mecanismos que são capazes de identificar esse problema. A grande dificuldade é, primeiro, achar o caminho da responsabilidade, se é do condomínio ou se é do condômino. Se é da unidade autônoma, tem uma atuação. Se é do condomínio, o síndico vai atuar e tem que corrigir esse problema o quanto antes, a fim de evitar, inclusive, que esse dano se transforme num dano patrimonial, com comprometimento, às vezes, por muitas vezes, com os móveis que compõem, que guarnecem a unidade, e o que era, às vezes, um problema pequeno se transforma num grande problema. E o condomínio vai ter um gasto muito maior, evidente, do que corrigir o problema já logo no seu descobrir. Perfeito. Né? Eu fico indagando aqui uma questão, que é você que está nos assistindo, talvez tenha também esta indagação, não é? É no seguinte sentido, eu tenho lá detectei um início de vazamento e eu vou me dirigir diretamente ao meu vizinho, eu vou à administração, eu vou ao síndico, porque essa é uma questão. Se você tem uma boa relação, obviamente que você vai logo chegar no seu vizinho e falar, está acontecendo isso, vamos verificar tal. Mas normalmente, né, Rubens, não é bem assim, né? E eu quero acrescentar um pouquinho mais nessa discussão ainda, quando esse imóvel, que pode ser o eventual causador, está locado. Então aí fica um pouquinho mais complicado, não é? E ainda tem uma outra situação que é até mesmo psicológica, que é a negação. Exato. No primeiro momento, quando você vai se comunicar com o vizinho, ainda que seja um inquilino, ele vai dizer que não é. Não é aqui. Não, exatamente. Não pode ser, não é possível, eu não faria isso, enfim. Mas, além dessa questão da comunicação verbal, é necessário, até juridicamente, para depois você ter um contexto probatório, a comunicação oficial, por escrito, seja por e-mail, uma correspondência com protocolo, para que você, primeiro, previna o seu vizinho, pode ser um inquilino ou pode ser o proprietário, tem aquelas situações de imóveis desocupados, também é complexo, Perfeito. Mas de alguma maneira você tem que se comunicar e tem que ter a comprovação disso, da comunicação, a comunicação com a administradora de que você está adotando essas medidas e também com o próprio condomínio através do síndico. Tudo por escrito. Se você fizer dessa maneira, as pessoas percebem que você não está, primeiro, imputando a ninguém nada que não possa ser realmente um fato. Você tem que tomar cuidado na hora de escrever. Eu costumo dizer, quando você está nervoso, você tem que tomar alguns copos d'água antes de falar. Né? Exatamente. Na hora de escrever, escreva 10 vezes e leia. Isso. E se tiver com alguma dúvida, passe para alguém ler. Eu escrevo o menos possível, né? Não, respirar um pouco. Respirar, antes, né? porque às vezes a gente na emoção escreve coisas, faz acusações. Isso é importante, né? você esclarecer. Porque, como eu falei, a gente às vezes acha, não, é lógico que só pode ser o de cima. Não necessariamente. Não há essa lógica. Eu já vi situações em que o condômino entrou com ação contra o condômino de cima e contra o condomínio por omissão pedindo danos morais. O que aconteceu? Perdeu a ação, porque não foi detectado o problema. E ele não estava dando unidade, causa, exatamente. O síndico, por outro lado, tinha adotado todas as providências, inclusive tentando fazer uma mesa de negociação, que não foi frutífera, porque um atribuía para um outro, atribuía para o outro, e no final, tecnicamente, ficou provado que não era daquela unidade nem era do condomínio. Enfim.
Você fez da mesma forma, doutor Miguel? Então, eu acho que assim, é bom pontuar o que o condômino especificamente tem que fazer quando detecta um problema desse. Óbvio que já foi falado, o primeiro passo é dado com o síndico, o representante oficial do condomínio. Na sequência, como bem disse o Dr. Rubens, deixar isso documentado. Isso é o ponto-chave para que, numa futura ação judicial, se não for possível resolver de uma forma amigável, se comprove que houve essa comunicação e essa tentativa de buscar solucionar o problema. Feito a comunicação, inicialmente, o que eu costumo recomendar aos condôminos que me procuram é possível identificar, às vezes, de forma fácil, a origem desse vazamento. Quando isso não ocorre, você, de certa forma, vai ter que ter um investimento inicial para fazer o seu custo, para poder sanar o seu problema. E isso, óbvio, que pode ser até deduzido posteriormente, após a identificação da responsabilidade de quem é o causador do problema. Mas, inicialmente, seria chamar um especialista, um técnico, né, um engenheiro, um arquiteto, alguém que possa realmente, através de um laudo, comprovar a origem do vazamento. Esse é o primeiro passo seguro para que a gente possa apontar a responsabilidade de quem é e buscar, junto a isso, a solução. Para o caso das unidades locadas ou as temporárias, que isso ocorre muito aqui na nossa região, especialmente quando se fala em Baixada Santista, eu vou me referir à Praia Grande, que é a minha cidade. Certo. O que acontece muito o que o Dr. Rubens também já pontuou, deixar bem claro isso junto à administradora de condomínio, que ela detém as informações de registro, de contato dessa pessoa, para que ela possa servir então como interveniente e buscar junto a essa pessoa que ela venha ao condomínio, buscar essa solução, trazer algo nesse sentido. Nós estamos aqui caminhando, obviamente, no nosso primeiro, abordando o problema de uma primeira forma, né? No meio suasório, quer dizer, na conversa, sem haver ainda nada judicialmente. Mas eu quero me estender ainda um pouco mais, que é para você que está nos assistindo, ter a certeza quais os caminhos você percorrer quando estiver passando por essas dificuldades, né? Locado o imóvel, a reclamação é feita da administração da locação, direto com o locador, porque ele pode autorizar alguém a entrar no imóvel, ele como detém a posse é ele mesmo quem vai autorizar. Mas fazer qualquer tipo de reparo, aí eu já acho que a coisa começa a mudar um pouquinho de figura, não é? O que vocês pensam? Falo direto lá na administração, para você que está nos assistindo. Rubens, antes de você responder, isso aqui vai ficar para o segundo bloco, viu, gente? Já passou o primeiro, está sendo muito rápido e bom. E você que vai ficar com essa questão, é exatamente isso que o Rubens e o Dr. Miguel vai nos trazer depois do intervalo. Espera um pouquinho, não sai daí, a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita.
Apoio TV Com. Estamos de volta aqui com o nosso programa Viver e Condomínio na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo nós estávamos aqui, o Rubens já estava a ponto de bala para responder, eu não deixei. Agora nós vamos dar oportunidade, o nosso assunto era exatamente as questões de para quem eu vou me dirigir primeiro. Eu vou lá com a administração da locação, não vou, pode deixar quebrar, não pode. A gente não pode esquecer nunca que o locatário, o inquilino, ele, enquanto detiver a posse, enquanto estiver na posse direta do imóvel, ele é o responsável pela manutenção, tal como se fosse o dono. Perfeitamente. Então, inclusive ele arca com as despesas mesmo do condomínio, dentro do período da locação. Dentro da unidade não é diferente. Então, se em princípio eu cheguei lá, tem uma situação com um inquilino, de um vazamento de unidade para outra, eu vou me dirigir diretamente a ele, e ele nem, eu, enquanto condômino, em tese não preciso nem fazer contato com o proprietário. Certo, perfeito. Mas não quer dizer que o inquilino não vá fazê-lo, porque ele pode também dizer o seguinte, não, mas esse vazamento era de meu desconhecimento, eu estou aqui há alguns poucos dias. Ele já estava vindo. A manutenção pode não ter sido agravou, feita antes. Perfeito. Então tudo isso tem que ser feito como? Contatos, como nós falamos antes, escritos, verbais escritos, e também sempre com produção técnica de prova. Perfeito. Então eu vou ter lá o meu engenheiro de confiança, a outra parte com a dele, e juntos chegarem a um ponto comum. Porque evita-se, primeiro, a demanda judicial, que eu acho que é o que tem que se evitar mesmo, que, não é? né, ninguém merece. Ninguém, né? Nem o judiciário. Nem o próprio judiciário. É cansativo, é desgastante. E outra, vai fazer perícia, vai gastar mais dinheiro, porque... Exato. Agora, eu pergunto aqui... E às vezes a solução disso demora anos e anos. Então, depende do andamento, né? Eu começo aqui numa outra questão, que é uma questão que é provocativa mesmo, porque é a situação que nós vivemos, que você que está em casa nos assistindo vivenciou ou pode ter vivenciado, e que é a resposta, não é? O uso, como bem falou o Rubens Moscatelli, não é? Eu posso não ter um mau uso. O que é o desgaste no uso? É isso que eu quero tentar entender. É óbvio que se estiver dando causa em cima, a responsabilidade é de quem tem que consertar. Isso não... Mas até a caracterização da má-fé ou a inércia daquele que sofre o vazamento em poder atribuir a esse terceiro a culpa. Por quê? Se a coisa ninguém avisa, o tempo passa, ninguém fala nada, e quando a coisa está gravemente já se demonstrando, vai querer imputar a responsabilidade, o que o doutor Miguel acha disso? Qual é essa situação para não cair lá nas beiras do judiciário e aí o Estado ter que decidir entre as partes, não é? É isso. Chiarelli, importante. Primeiro assim, todo empreendimento novo, você acaba, até por uma questão de garantia e segurança da própria construtora, você recebe um manual de como utilizar a sua unidade e as manutenções a que cabe a você, Perfeito. Na qualidade de proprietário, realizar. Diante da ausência da manutenção, é óbvio que você será imputado dentro daquela responsabilidade e perderá a garantia. Coisa que frequentemente acontece já nos condomínios mais novos, com 3 anos de uso, 4 anos de uso. O desgaste, porém, ele também, no meu ponto de vista, ele precede a uma avaliação técnica. Porque até para saber se a utilização dos materiais que foram ali empregados foram de boa qualidade, se na hora da execução da própria obra ela também não houve uma má colocação ou um desgaste prematuro dessa condição. Se não tem um vício oculto. Se não tem um vício oculto, e isso tudo precede novamente, parece uma coisa mais repetitiva, mas ela é algo que depende muito da informação técnica. O profissional da área jurídica, quando chegar nesse ponto, antes de mais nada, ele tem que identificar para quem ele vai dirigir essa reclamação. E ele vai se valer da prova técnica. Da prova técnica, sem dúvida. A prova técnica, eu insisto, ela é fundamental
para o deslinde de qualquer situação, seja no campo administrativo, no bate-papo inicial, naquela condição da troca de ideias e a busca de solução fora do âmbito judicial. Perfeito. E no próprio âmbito judicial. Agora vamos trazer isso aqui. Quer Eu só completar, queria fazer Rubens? uma colocação para a gente não esquecer. Pois não. Nós, enquanto proprietários ou moradores de imóveis em condomínio, nós temos todo o direito de fazer as nossas reformas, de Certo. adequá-las ao nosso uso. Só que grande parte das pessoas acaba esquecendo ou não levando em consideração justamente o quê? A planta hidráulica do condomínio. Perfeito. Quando tem, né? Não, mas Ainda tem esse detalhe. justamente por o desuso, as pessoas acabam nem procurando. Exatamente, é. Mas é importantíssimo, porque eu já vi situações, você relatava de junção de cano de cobre com PVC, Exato, é. mas eu já vi situações até piores do que essa, ou tão graves quanto, de você mudar toda a estrutura da tubulação. Eu vou agregar um espaço maior no quarto, vou fazer uma suíte, vou colocar uma hidromassagem onde não tinha. Isso tudo, além de ter o peso da estrutura que não estava previsto, você mexe na estrutura hidráulica. E aí pode os vazamentos ficarem um pouco mais difíceis de Porque detecção. você pode sobrecarregar aqueles canos que foram destinados a uma coisa e estão sendo destinados a outra. E você aumenta o volume de água, enfim, e faz essas emendinhas aí que a gente chamou de gambiarra tecnológica. Mas eu queria buscar aqui uma realidade para você que está em casa, que é aquela que você não tem e não vai buscar o técnico. Mas você conhece alguém que mexe com mão de obra, que é o teu pedreiro de confiança, que é aquele profissional autônomo que nós conhecemos, que nos ajuda muito e que executam vários trabalhos para nós, e eles devem existir e permanecer existindo nas suas funções. Isso não tenho dúvida, não é? Perfeito. Mas aí eu pergunto a você, que é essa a minha questão. Então, eu tenho um vazamento lá, estou vendo, e vamos chamar lá um pedreiro, uma pessoa, um profissional, para ajudar a detectar. Então, vou eu aqui me usar de cobaia, o meu apartamento vaza no de baixo. Aí eu chego para o meu vizinho de baixo e falo para ele, nós vamos precisar quebrar aí para saber onde está o vazamento. Aqui ninguém quebra. Como é que eu faço aí, Dr. Rubens Moscatelli? Olha, eu passei por essas situações, inclusive. Por isso também. que eu perguntei. Eu mesmo no meu apartamento. Mas na época que eu passei por essa situação, porque eu mesmo tinha problemas de quebrar o banheiro que tinha acabado de ser reformado. Pois é. Por causa disso. A gente fica mesmo resistente. Mas hoje em dia tem equipamentos de detecção, que não precisa necessariamente você quebrar todo o banheiro ou a unidade. Lógico, isso estou falando da parte tecnológica, mas tem pessoas que sequer deixam você entrar lá. Exatamente. Aí você vai ter que optar pela... por isso que é importante você ter tudo documentado. Olha, precisa entrar na sua unidade para fazer uma constatação. No primeiro momento não vai quebrar nada, em tese, né? Porque eu não sou da área, mas a gente sabe que tem esses equipamentos. Sim. E aí, o que vem a acontecer? Se aquela pessoa ou se recusar a te dar uma resposta, você, lógico, tem que colocar um prazo para responder, Claro. né? Tem todo um detalhe. Ou se ela te responder um não, você vai ter que se valer do judiciário. Isso. Doutor Miguel, eu vou lá, então quero entrar, houve a primeira negativa. O doutor Rubens não deixa. O doutor Rubens não Rubens não deixou, deixa, né? e eu vou lá notificar o doutor Rubens através de um documento por escrito que está vendo isso, que houve uma reclamação que procedeu dele mesmo e que eu preciso averiguar, tá certo? Ok. Ele se negando, qual o caminho que eu tenho que percorrer? Buscar o profissional, o advogado, ele vai intentar uma medida judicial que vai obrigar a essa pessoa, de forma, claro que após uma análise Perfeito. de todo o contexto, o juiz expede, até dependendo da situação, num caráter liminar, uma ordem para que aquela pessoa cumpra aquela obrigação. Então, ser uma ação de obrigação de fazer, né, com um pedido já que dê a autorização para que haja o ingresso nessa unidade, ainda que de forma
não autorizada, né? Esse é o contexto, o problema é esse. E que aí então se faça o reparo necessário para evitar o dano ao apartamento Pois é, você vizinho. sabe por que eu trouxe essa polêmica de discussão? Porque normalmente, não vou dizer normalmente porque não é normal, mas o que habitualmente pode acontecer é não permitir e querer que a coisa aconteça de cima para baixo, Certo. não é? É essa que é a possibilidade. Agora, Até porque você que está causando problema, não sou eu? Então, eu sou a vítima. Exatamente. Eu estou colocando E aí, entre aspas. Né? Nós trouxemos essa complexidade dentro do problema para poder levar agora a um termo final, que nós estamos aí no nosso último minuto de programa, minuto e meio de programa, nessa ideia, causou este fato. Vai poder imputar aquele que eventualmente ele dizia como causador do dano, se ele o impede de reparar? Existe a possibilidade ainda da indenização e estabelecer a culpa nesse sentido? Então, tem pessoas que usam esse tipo de estratégia. Você traz o problema e evita que ele seja solucionado para que você depois possa dizer, não, tá vendo? Nunca consertou, ficou um ano nessa lenga-lenga. Exato. E eu tive que conviver lá com pinga-pinga, com vazamento, Isso. os meus móveis deteriorando, a saúde de algum familiar É isso aí. também. Isso é o mais importante. Enfim, é lógico, por isso que nós falamos aqui, o Miguel e eu Bateram na mesma batemos muito firmemente na comunicação escrita para que fique tudo documentado e você amanhã depois quebra uma tese dessa ou até mesmo se antecipando a ocorrência, porque veja, se o de cima está causando vazamento e o de baixo pode ruir, não pode? Pode. Então vai te afetar do mesmo jeito. Pois então é. o melhor é solucionar o mais rápido possível. O Perfeito. que o senhor faria, doutor Miguel? O senhor entende que se fosse o juiz da causa, só o advogado sempre é o primeiro juiz da causa, Sim. né? Sim, sim. Levaria essa questão a termo no sentido de que deu causa, mas não permitiu que reparasse o dano? Sim, sim, isso de fato. Esse é o grande problema, mas a gente tem que verificar se realmente houve uma má-fé por parte da pessoa causadora do problema. A legislação está para cobrá-la dessa forma e obrigar a fazer essa reparação do dano material e até do dano moral, quando existir dentro dessa característica do impedimento, de ser um ato voluntário, que pode sim surgir Pode até haver a inversão nesse caso. Exatamente, Né? pode haver uma inversão. Muito bem, gente. Nosso programa ele terminou. Eu vou passar para o Rubens Moscatelli para fazer rapidamente suas considerações finais. Depois, o doutor Miguel Camacho, que é o especialista que nós trouxemos aqui, condominal, advogado condominal do Francese Advogados. Rubens. Olha, tem temas que parecem que você começa a discutir e vai empolgando. Vai embora, Hoje né? o nosso programa ele teve a mesma duração dos demais, mas ele foi muito interessante em termos de conteúdo. Isso. O tema você que escolheu sempre é importante nesse sentido, porque a gente pode trazer aqui especialistas que podem levar para você as conclusões e as soluções. Esse é um dos nossos objetivos. Doutor Miguel Camacho, advogado condominal da Francese Advogado, muito obrigado por ter vindo. Suas considerações finais? Ok. Queria agradecer ao convite. O assunto realmente é apaixonante. Condomínio é algo que, a princípio, não tem como não fazer mais parte da vida das pessoas. Pessoas, por uma questão ou outra, estão vindo mais morar em condomínios. Convivência coletiva é algo que realmente requer muita paciência. Espero ter contribuído de alguma forma. Sempre obrigado. E agradeço aqui ao meu colega Rubens, Chiarelli, muito obrigado. Obrigado a você. Foi gratificante poder participar de vocês aqui nesse debate bacana de hoje. Muito obrigado. Bem. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia de sempre. O programa visa isso mesmo. Continue mandando suas sugestões. Queremos fazer o programa cada vez mais didático, pedagógico, para que você aprenda conosco e nós possamos aprender com vocês também. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.